Olá, amigos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre modelos de negócios com inteligência artificial no setor elétrico. Então, vou falar um pouco sobre o que já se faz e também vou falar um pouco sobre as tendências, né? Bom, então, antes de começar, quero deixar um convite para vocês. E o primeiro convite é para que conheçam o nosso grupo de negócios, o Mercado Livre de Energia em Foco. E tem uma novidade aqui. Olha só que bacana. Eu acrescentei uma sequência de cursos. Opa, aqui, ó. Pronto. Ó. Então, quando você realiza a assinatura, você automaticamente já vai ter acesso às novas lives. Então já temos aqui um curso de luminotécnica com os detalhes do curso, né? Basta clicar aqui no link, um curso de introdução ao mercado livre de energia, um curso de imersão em contratos de comercialização de energia elétrica e outros, né, que eu vou colocar aqui as informações, né? Então temos curso de instalações elétricas, métodos de análise de circuitos elétricos, sistemas de distribuição de energia elétrica, dimensionamento de aterramento elétrico, correção do fator de potência e alguns outros que já estão, né, como a nossa jornada, né, a sua jornada ao Mercado Livre lá de 2023, né, depois o curso de dimensionamento de condutores elétricos, né, então já está lá na plataforma, e Introdução ao Mercado Livre de Energia, versão do ano passado, né? Então essa versão eu tenho que atualizar, por isso que teremos essa nova aqui, né, no dia 4 de maio, né? Então quem fizer a assinatura automaticamente vai poder participar de todas essas lives aqui e de outras que ocorrerão, né, conforme eu vou divulgando ao longo do ano, tá? Aqui embaixo, pessoal, tem um vídeo explicando então sobre o grupo de negócios, né, como ele funciona, e basicamente é isso. Então vamos agora aqui para o segundo e último convite para vocês. O segundo convite então é o nosso curso de Mercado Livre de Energia, né? Esse curso então é um curso maior, mais extenso, né? Tem um vídeo aqui na página explicando sobre o curso, você pode assistir com mais calma, né? E aqui rapidamente só para explicar como funciona, né? Quando você adquire o curso, você está adquirindo 32 horas de videoaula, mais 30 horas de materiais extras, né? Então 62 horas de videoaulas sobre o Mercado Livre de Energia, né? E ao mesmo tempo aqui você também vai ficar com dúvidas, então temos 42 horas de encontros online ao vivo, específico para tirar as dúvidas. Esses encontros acontecem aos sábados, né? Então já iniciamos no dia 17 de fevereiro e vamos até o dia 23 de novembro, das 9 às 11 da manhã, em sábados alternados. Então quando você adquire o curso, você primeiro é adicionado ao grupo da turma, né? O grupo de tirar dúvidas do WhatsApp. Hoje já temos mais de 200 participantes nesse grupo, né? Você também recebe o convite por e-mail para participar das lives aos sábados, né? E também recebe o login de acesso para assistir as videoaulas através da plataforma da Hotmart, tá bom? Então, basicamente é isso, todos os detalhes estão aqui na página, os links estão na descrição desse vídeo e agora vamos para o nosso conteúdo. Pronto, então voltamos aqui em modelos de negócios, né? Eu coloquei duas etapas, então a inteligência artificial atualmente, né, onde já estão utilizando, e aqui eu fiz uma lista sobre tendências, né? Alguns até já estão acontecendo, mas em outros países, né? Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, redução de perdas, né? O que acontece, pessoal? Existem dois tipos de perdas, né? As chamadas perdas técnicas e as perdas não técnicas, né? Em relação às perdas não técnicas, são geralmente erros na contabilização, são, por exemplo, furtos de energia que não deixam, né, de ser também um erro na contabilização, né? Embora tenha um fator externo ali um pouco diferente, né? Mas eu vou dar alguns exemplos rápidos aqui. Imagina que você tem uma curva de consumo, né? Então a sua curva de consumo ela oscila ao longo do ano, então você tem uma sazonalização mensal, e de repente o agente de medição, que pode ser a distribuidora, pode ser o comercializador de energia, ou seja, independente de quem né, pode ser uma empresa também de agregação de dados, né? Então o agente de medição ele percebe uma
diferença na sazonalização, algo que pode ser sutil ou uma mudança muito drástica, né? Então, o que acaba acontecendo aqui? Como você tem um mercado que ele é grande demais, né? O Brasil tem, se eu não me engano, em torno de 100 milhões de unidades consumidoras, né? Isso pegando todo o mercado, né? Então, fazer um monitoramento de tantas unidades nem dá para pensar numa forma sem que use uma inteligência artificial, né? Então, hoje existem softwares capazes de, em tempo real, analisarem múltiplos dados, né? E ao mesmo tempo gerar notificações de alerta ou até mesmo diretamente uma ordem de serviço, né? Para que uma equipe de fiscalização vá até o local ou então que prepare, né? Um mutirão de fiscalização. Então ele gera vários relatórios colocando diversos endereços próximos e aí a equipe planeja então a data, né, para fazer a fiscalização do local, porque pode ser um medidor avariado, né, que está começando a medir de forma errônea, né, então seria um erro contábil, por exemplo, né. Pode ser também um possível furto de energia, né, porque você tem uma descaracterização de uma curva de consumo, né, e basicamente você pode ter um simples aumento ou uma diminuição de carga, né? Por exemplo, um local que tinha uma grande indústria e aquela indústria fechou, ou então um apartamento que estava alocado e deixou, né, está agora vago, por exemplo, ou então a pessoa adicionou uma carga, né? Então, basicamente você tem um monitoramento constante e uma avaliação de um histórico constante. Então, a inteligência artificial ela vem aí para ajudar muito nesses problemas de perdas que não são perdas físicas, né, mas perdas por erros na contabilização, perdas por furtos, por exemplo, né, e até mesmo o faturamento. Imagina que você emite a fatura da pessoa, mas faz uma emissão errada, né? Uma IA ela pode agir no sentido de olhar para aquela fatura, né, e conseguir identificar ali que alguma informação foi colocada ali de forma errada, né? Seja uma atualização simples de uma informação que deveria estar ali, como uma alíquota, né, de impostos, tributos, etc., ou até mesmo o cálculo em si, né? Ela pode rapidamente fazer uma espécie de revisão, né? Então você já tem um software que já faz o seu faturamento e a IA simplesmente ela olha antes a fatura antes de enviar para o cliente, né? Então, na hora que vai por e-mail, passa pela IA, ela verifica que não tem nenhum erro de faturamento e autoriza, então o e-mail é enviado ou o aplicativo, né, do cliente, então exibe ali a opção de visualizar a fatura. Outra questão interessante, né, a manutenção preditiva, né? Vou dar um exemplo meu, tá? Lá em 2007, e sim, faz muito tempo isso, né? Eu trabalhava com manutenção da rede elétrica diretamente em uma distribuidora de energia, né? E uma das funções, né, nós tínhamos ali várias rotinas, né? Uma delas era basicamente usar um equipamento que ele enviava um ultrassom, né, não é bem o ultrassom, mas ele emitia uma onda sonora numa frequência específica que entrava em ressonância com os isoladores do poste, por exemplo. Então nós apontávamos, né? Deixa eu pegar aqui minha xícara para mostrar. Então apontávamos, né? Eu segurava ali aquela pistola, porque parecia uma pistola, eu apontava assim para o isolador no poste, ela emitia então uma onda sonora, aquilo entrava em ressonância, e aí eu usava um fone de ouvido e eu olhava o som que voltava, né? E era um som característico. Se tivesse algum ruído, era uma possível falha no isolador. Então, o isolador, como ele é cerâmico, né? Você tem cerâmico e polimérico, né? Se ele é cerâmico, ele tem uma rigidez própria, né? Então, se ele tiver fissuras internas, se ele estiver perdendo as características do material, né? As características de rigidez dele, por exemplo, quando o som bate e volta, né, é mais ou menos quando a gente bate num material e esse material é maciço ou oco, né? Pela forma do som a gente identifica, né? Bom, então se você pensar hoje, você consegue usar uma inteligência artificial, você pode colocar ela, né, por exemplo, em um equipamento
e conforme o carro vai andando na rua, né, mais ou menos como aqueles carros da Google, né, que ficam filmando tudo, você pode usar para ela emitir, ela pode visualizar, porque ela consegue entender a rua, né, então ela pode olhar para o poste, apontar, emitir o som, voltar, ela mesma analisar. Então aquilo que eu levava uma semana para fazer, de repente ela faz em 1 hora, né, ou seja, eu simplesmente colocaria o equipamento ali em cima do carro e andaria com o carro, eu não precisaria, né, ficar eu parando na rua e apontando para os equipamentos, por exemplo. Então esse é um exemplo, né, de uma preditiva que era feita versus uma preditiva que pode ser feita, né. E isso tem outras aplicações também, claro, né. Otimização da geração de energia, né. Hoje a otimização ela tem 2 etapas, né? Tem aquela otimização para qualidade de rede, então você analisa perfil de frequência, né? Então a sua meta são 2, né? Frequência nominal em 60 Hz e a tensão nominal da rede, né? Então a tensão seria em volts, né? Então uma diferença de potencial, né, na rede ali adequada dentro dos parâmetros de qualidade, né, que são definidos lá no PRODIST módulo 8 lá pela ANEEL, né? Bom, quando eu tenho uma IA, eu posso tomar decisões muito mais rápido, mas eu posso tomar essa decisão olhando um conjunto de dados muito maior e em menor tempo. Então, hoje, a forma que se faz, né, basicamente existe um tempo de resposta de rede e esse tempo vem ficando cada vez mais curto, né? Bom, primeiro, o sistema atual ele funciona, porém ele tem por base um sistema centralizado. Então hoje, conforme a descentralização da rede, você tem muito mais informações e elas não são diretamente correlacionadas, né? Então você tem múltiplas interferências na qualidade da rede hoje, né? Porque a geração ela é descentralizada, o consumo é descentralizado e a operação passa a ser cada vez mais descentralizada, né? Então você precisa hoje, né, de digamos, um gerente, né, operacional ali que tenha ferramentas múltiplas, né, que ele possa visualizar o máximo possível da rede e deixar essa IA hoje tomar decisões que ele não teria tempo hábil para tomar essas decisões, né? Então basicamente isso, né? Gestão da demanda, né? Hoje as distribuidoras de energia, como é que elas fazem a gestão da demanda? Elas basicamente, né, analisam então a potência exigida nos alimentadores que derivam das subestações, que são subestações das cidades, né? Então você tem ali subestações radiais, por exemplo, né, subestações que estão na cidade e você deriva isso para alimentadores para dentro dos bairros, né? Então um exemplo, né? Agora, como é que você sabe que os alimentadores estão equilibrados e que permanecerão assim por um bom tempo? Você tem uma ideia da potência necessária para cada alimentador, porque você tem uma ideia da potência que deve ser entregue nos ramais de derivação dos alimentadores e você tem uma ideia da potência necessária que você precisa nos transformadores no final de cada circuito, né? Então você tem uma subtransmissão, depois uma distribuição, ali você tem a conexão com os transformadores de potencial, né, que são os transformadores de tensão, e ali você conecta os circuitos de baixa tensão que alimentam então as cargas residenciais, comerciais, né? São cargas geralmente de potência menor que 75 kW e que podem ser agrupadas em transformadores, né, em um circuito secundário de baixa tensão. O que acontece ali? Como é que você sabe que o transformador, por exemplo, ele ainda é adequado, né? Então eles fazem projeções e estimativas baseados no histórico de consumo, né? Se o consumo aumenta, significa que o fator de utilização da potência está cada vez mais alto. Então você precisa agora aumentar o transformador ou então adicionar um transformador e seccionar a rede de baixa tensão. Então são tendências e projeções, são cálculos, né? Agora, se você tem uma inteligência artificial, você pode coletar muita informação da rede e ao mesmo tempo conseguir processar essa informação e basicamente acompanhar em tempo real a curva de disponibilidade de potência e aí fazer um planejamento muito mais assertivo, né? Então, problemas em bairros, né? Por exemplo, o afundamento de tensão, né?
Então você tem ali um bairro que o nível de tensão está ok, mas de repente, né, quando aquela empresa específica entra ali com um motor ou inicia algum procedimento interno, ela causa um consumo de energia muito alto e tem um afundamento de tensão e cria essa condição de subtensão para os demais conectados na rede, né, os demais consumidores ali. E aí você tem aquele problema, você leva meses até descobrir que aquela empresa precisa agora ter uma subestação própria, né, para não causar essa oscilação na rede. Então aqui você teria uma IA agilizando. E outra coisa que já estão, né, utilizando é o atendimento ao cliente. Esse eu acho que todos já devem ter algum tipo, né, de experiência, né? Eu acho que todos os serviços que eu já utilizo, o primeiro atendimento sempre é um robô, né? E eu venho percebendo que vem melhorando bastante, pessoal, bastante mesmo. Eu vou contar uma experiência rápida aqui do que eu passei, né, sobre esses atendimentos robotizados aqui. Eu tive um problema no meu site, né? Eu estava fazendo as atualizações e um dos plugins, quando eu atualizei, ele vem com uma atualização que ela estava, entre aspas, quebrada, né? Era uma atualização não tão compatível com a versão do WordPress que eu tinha e acabou causando um erro crítico. Quando é um erro crítico, eu não consigo no meu site simplesmente desabilitar o plugin, porque eu não tenho mais acesso a nada do site. O máximo que eu posso fazer é usar, por exemplo, uma ferramenta para acessar o servidor e aí navegar na forma de pastas, né? Então eu enxergo a pasta www, eu abro, aí vai ter a pasta com os plugins, a pasta com os arquivos de sistema, né? Então o que eu fiz ali? Eu abri um chamado, né? E aí uma inteligência artificial me orientou, né, sobre o que fazer ali. E aí conversando com a IA, basicamente, né, eu colei na tela assim, qual o seu problema? O meu problema é esse aqui. Aí eu copiei o erro que aparecia e colei, né? E aí ela falou assim, o seu problema é o plugin, né? E aí, claro, eu já sabia disso, até fiquei irritado na hora. E aí eu perguntei, sim, isso eu sei. Eu quero saber como é que eu resolvo o problema, não qual é o problema, né? E aí ela respondeu para mim assim, você precisa acessar o arquivo que está na pasta tal. Para chegar nesse arquivo, faça o seguinte. E aí eu fui seguindo, né? Fui clicando nas pastas até chegar nesse arquivo. E aí eu falei, pronto, tô dentro do arquivo, né? Ela, agora você tem que corrigir o código, né? E eu pensei, poxa, eu não sei corrigir e deve ter umas 1000 linhas de código ali, né? O que eu fiz? Eu abri com um bloco de notas, copiei o código e colei, né? E eu falei, bom, olha para mim aí então, qual que é o problema desse código aí? E aí ela respondeu muito simples, né? Na linha 200, a referência está errada. E aí pronto, né? Eu simplesmente perguntei, e o que eu faço então? Ela colocou, você pode simplesmente deletar a linha 200. Aí eu deletei a linha 200, atualizei, né? Eu salvei o arquivo que eu abri no bloco de notas, só salvei, fiz o upload para dentro da pasta e pronto, meu site voltou a funcionar. Quando ele voltou, eu fui até o painel e desinstalei aquele plugin e deixei a versão anterior, que é a versão que funcionava, né? Então veja só, isso era à noite, né? Já madrugada, na verdade. Eu não precisei falar com nenhum ser humano, né? Então eu achei genial, assim, que de fato ela achou o problema e eu, sem saber programar, sem nada, só com o básico ali que eu sei hoje para poder fazer o site, editar as coisas, né? Ela simplesmente olhou e disse qual era o problema e como que eu resolveria e pronto, né? Eu acho que no futuro, talvez no futuro, eu simplesmente diga para ela, olha, meu site não está funcionando, vai lá e arruma ele, né? Acho que no futuro teremos uma IA que vai dizer, pronto, eu fui lá e arrumei o site, você quer saber qual era o problema? Eu digo, não quero, não me interessa, né? Não é o meu core business, né? Não sou programador, o site para mim é só uma ferramenta, por exemplo, né? Bom, e as tendências, né? Eu separei várias aqui porque vocês mesmos, né, podem querer abrir empresas nesses segmentos e eu acho que são muito bons, né? Então o primeiro segmento aqui, deixa eu pegar a minha canetinha. O primeiro aqui, ó, empresas especializadas em diagnóstico e otimização do consumo de energia. Então o que você pode fazer hoje, né? Para quem é da área, né, de eficiência energética, deve já conhecer o chamado analisador e registrador de energia.
Esse equipamento, né, nas versões mais, digamos assim, completas, né, ele tem um custo aí elevado, tem de 15 mil reais, tem de 60 mil reais. Porém, a eletrônica vem tornando, né, esse equipamento cada vez mais barato, né? Então existem versões mais simples. E como são versões ainda muito boas, você pode enviar essas informações, aí você tem que adaptar numa plataforma, né, para poder fazer essa interface, né? Mas você pode enviar essas informações para um sistema remoto e monitorar a distância. Então você pode, por exemplo, quando você faz a instalação elétrica de um cliente, você pode vender um serviço dele assim, olha, fizemos a instalação elétrica aqui do seu comércio, da sua casa, da sua indústria. Você tem interesse em assinar um serviço, né, de diagnóstico onde nós monitoramos, né, a qualidade da energia à distância? Aí custa aí, sei lá, 30 reais por mês, né, por exemplo. Aí a pessoa, bom, legal, quero fazer sim. Pronto, aí você consegue pegar os dados do analisador e registrador, porque você vai deixar instalado lá um permanentemente, né? E aí você obtém os dados e faz todo um diagnóstico. Só que veja, para poder ter escala, você precisa que quem interprete os dados seja uma inteligência artificial, porque senão você não vai conseguir gerenciar muitos clientes, né? Agora, uma IA ela consegue. Então você pode ensinar a IA a receber os dados e gerar relatórios específicos para que você faça um funil. Então, realmente, quem tem problemas, aí sim, aí você vai ter o relatório direcionado para a sua equipe e a sua equipe vai ajudar aquele cliente praticamente em tempo real. Mais ou menos como já se faz hoje com o monitoramento de sistemas fotovoltaicos, né? Então, uma empresa de assinatura para realizar diagnósticos em tempo real da qualidade da energia elétrica e, inclusive, já notificar defeitos antes que eles aconteçam. Porque se você coloca, por exemplo, um sensor de temperatura dentro de um quadro elétrico e você verifica que a curva de variação de temperatura dentro do quadro, que ela tem um normal, né, ou seja, ela tem uma curva de normalidade, e aí de repente você nota que a temperatura vem aumentando. Significa que alguns dos componentes ali estão com um mau contato, estão começando a produzir mais calor, né? Afinal, é um quadro elétrico fechado. Mas para poder ver isso, você precisa de uma IA, porque ela vai precisar comparar, senão, porque se você pega uma pessoa que vai com um termômetro, né, um termômetro laser, por exemplo, né, a pessoa abre o painel, no que ela abrir já trocou calor ali, já perdeu, né, por convecção o calor, né. Aí quando você aponta, ela vai dizer, bom, a temperatura está em 65 graus, mas até 70 graus não é problema, que o quadro vai suportar, ou seja, ela vai olhar aquela temperatura e vai falar o que ela acha naquele momento. Agora, se você tem uma IA, você vai dizer, não, a temperatura normal nunca passou de 45 graus. Como que na última semana a temperatura fica sempre em 70 ou 65 graus? Tem algum mau contato dentro do quadro. Ou seja, com um termopar, né, um LDR, né, um LDR não, agora me fugiu. O LDR é sensor de variação eletromagnética, né, luminosidade, né. O NTC, né, nossa, esqueci o nome do sensor, mas um sensor de temperatura dentro do painel, né, fazendo um contato mesmo com a lata, você pega a variação de temperatura e envia isso para um sistema que consegue dar o diagnóstico. Então o custo do componente, do equipamento é muito baixo. O maior custo está onde? No diagnóstico, está digamos, no conhecimento por trás de diagnosticar, né? Bom, outro exemplo aqui são as plataformas de gestão de energia. Então, hoje, como é que se faz, né? Você tem um gestor, ele analisa os contratos, né? Então, basicamente, quem faz a gestão são pessoas, né? Mas, como o mercado é muito grande, no Brasil isso vai acontecer muito rápido, né? Nós teremos plataformas de autogestão. Já é assim em alguns países da Europa, já é assim em alguns estados nos Estados Unidos, né? Onde você simplesmente pega ali o seu smartphone, abre então o seu aplicativo de gestão e você já vai negociando contratos futuros ali. Você olha preços, né? Você negocia a energia e aí você tem todo um suporte ali, onde você vai ser classificado como um cliente residencial, um cliente comercial, um cliente industrial, e aí você tem
uma plataforma de autogestão de energia onde você negocia preços futuros, né? Faz tudo ali e aí o sistema encaminha diretamente para o gestor, né? E o gestor então ele vai registrando, validando as operações e conferindo. Então você dá múltiplas capacidades, né? Aquele gestor que conseguia gerenciar 500 unidades consumidoras dentro de um mês, agora ele consegue gerenciar 5.000. Por quê? Porque você tem toda uma IA que faz todo um pré-trabalho para ele e basicamente ele só finaliza ali nos pontos mais sensíveis, né? Então você multiplica a capacidade do gestor, né? Serviços de auditoria energética, né? O que é auditoria energética? Você faz uma instalação, por exemplo, de uma usina ou algum sistema de eficiência energética e promete ali para o cliente uma economia de 20%, 15%. Como é que você sabe que essa economia está acontecendo, né? Então você pode pegar os dados, auditar os dados e comparar com os termos do contrato na prestação de serviço. E de novo, para poder fazer isso em grande escala, não tem jeito. Você precisa ter aí uma inteligência artificial, porque são múltiplos contratos de múltiplas unidades consumidoras e você, né, como você tem uma IA, você pode ofertar serviços simples, né? Então você tem lá, você falou que se eu trocasse as lâmpadas da minha casa, eu economizaria energia, mas eu não estou percebendo economia nenhuma. E aí a inteligência artificial lá responde: pois é, você trocou as lâmpadas, mas você nos últimos meses passou a usar muito mais o ar-condicionado. Eu tenho o relatório completo do tempo de uso deles ligados aqui. As lâmpadas que foram trocadas diminuíram o consumo, mas o consumo global aumentou porque você passou a usar mais o ar-condicionado. Ou seja, você tem uma auditoria, né, relacionada ao que foi combinado no serviço muito maior, e aí você leva serviços que eram apenas de grandes empresas, né? Grandes empresas têm já esses sistemas, né? Agora você pode levar para o cliente pequenininho. Você descentraliza grandes soluções, né, tecnologias muito boas hoje, porque viabiliza agora fazer em grande escala para clientes pequenos, né? Outra coisa que vai chegar são as plataformas de gestão de microrredes, né? Então, por exemplo, na geração distribuída, né? Vamos supor que você elimine a questão do empréstimo gratuito para a distribuidora. Você esquece a distribuidora não tem mais nada a ver agora com os créditos de energia. Como é que você vai gerenciar isso? É muito fácil, né? Em outros países eles criaram um sistema de usinas virtuais. Então você tem um aplicativo que ele reúne todos os geradores da rede, colocando toda a potência somada numa usina virtual. E ali todo mundo que não tem usinas pode comprar montantes daquela usina virtual, estando, né, na mesma microrrede, usando aquele aplicativo ali. Então você tem um sistema de gestão que eu posso, por exemplo, quando eu injetar na rede, a usina virtual anota os meus créditos, né? E quem está comprando os meus créditos, a usina virtual anota ali e ela faz então digamos assim, a comercialização desses créditos, né? No Brasil, por enquanto, não é possível porque a regulação não permite. Mas a infraestrutura já existe, né? Ou seja, nós já temos a micro e mini geração distribuída, né? E também já temos na lei, na 14.300, né? Na lei já é previsto ali que as distribuidoras podem implementar microrredes. Então talvez isso chegue rápido ao Brasil em algum momento, né? Negociação peer-to-peer. O que é negociação peer-to-peer? Por exemplo, estamos no mês de julho e aí eu decido assim, lá no mês de janeiro eu não vou viajar, vou ficar mais por casa, vou tocar alguns projetos aqui, vou aproveitar minhas férias para agilizar algumas coisas para o ano. Bom, mas se eu vou ficar mais em casa e vai estar muito calor, já vou comprar então agora, porque tudo que se compra antecipado você paga mais barato, né? Então já vou comprar agora um montante de 1 megawatt-hora para justamente poder usar meu ar-condicionado à vontade lá no mês de janeiro, né? E aí eu compro então do meu vizinho. Ou seja, o meu vizinho fica no compromisso que todo o crédito, toda a injeção de energia que ele colocar na rede, aquele saldo fica para mim. Quem é que vai gerenciar isso? Pode ser a distribuidora de energia? Pode. Pode ser um administrador de microrrede? Pode, né? Então, assim, são formas, né? Ah, Josemar, mas fisicamente isso é impossível.
eu já vou explicar justamente aqui nesse último, né? Até vou aproveitar, vou pular para o último aqui, porque eu já vou explicar aqui modelos de negócios com armazenamento de energia, tá? Existe uma sequência no Brasil para a implementação do chamado RED, que são recursos energéticos distribuídos. E já temos então estudos e notas técnicas da ANEEL sobre o armazenamento distribuído. Então, assim como tem a geração distribuída, teremos o armazenamento distribuído a qualquer momento aí no Brasil, né? O que é o armazenamento distribuído? É muito simples. Você instala um sistema de armazenamento de energia na sua casa e você vai ser remunerado para guardar a energia da rede. Então, o sistema, quando você consumir energia da rede, basicamente você vai ser pago para guardar aquele montante ali. E aí, quando a energia for exigida pela rede, né, ou seja, você devolve, aí o modelo de tarifação não te cobraria a injeção, né? Por quê? Porque você está sendo pago para armazenar. Então, esse é o armazenamento distribuído com o medidor, com o armazenamento atrás do medidor, né? E existem outras formas, que é o armazenamento distribuído direto na rede da distribuidora. Então você seria um administrador de microrredes, você instala, por exemplo, sistemas de armazenamento, pode ser um container com baterias de lítio, baterias de sódio e enxofre, ou sistemas em usinas hidrelétricas reversíveis, ou armazenamento, né, por momento de inércia, né? Como a gente já viu, aqueles, agora esqueci o nome da empresa, eu falei já sobre eles ali. Pronto, esse aqui, ó, eu estava esquecendo já, o Flywell, né? Então, o volante de inércia, né? Então, aqui tem um exemplo, pessoal, aqui mexendo, né? Então, basicamente, ele tem um rotor muito grande, né? Ele tem um momento inercial muito grande. Então, basicamente, você usa energia elétrica para iniciar a rotação. E aí, quando você corta a alimentação, o motor vira um gerador e devolve a energia para a rede. Então, é um armazenamento mecânico, né, de energia. Então você pode usar esse sistema aqui, né? Aqui são as formas de instalação, né? Essa aqui é a empresa Amber Connects, né? Então é uma empresa que está se destacando no mundo aí. Eles já têm vários cases, né? Então, por exemplo, aqui nesse estacionamento, né? Você tem o equipamento aqui instalado no chão, ele fica assim, né? Dentro do solo, e eles usam então para fazer recargas de veículo, né? Então a rede elétrica deixa o cilindro girando, quando o veículo chega ali e se conecta, né? Basicamente ela transfere para o veículo. E aqui você pode ver que eles usam painéis fotovoltaicos, né? Então, basicamente ele pega a energia do dia que não foi utilizada, né? Guarda no sistema e aí fica disponível à noite. E é um sistema modulado, né? Você pode enterrar aqui quantos vocês quiserem, né? Aqui dá para ver com mais detalhes, né? Então, olha só, aqui está o sistema fotovoltaico e aqui o sistema enterrado no solo, né? Então, cada um tem uma capacidade. E aí, se eu quero aumentar a capacidade, basta enterrar alguns equipamentos a mais, né? Então, é uma tecnologia aí, imagina você dirigindo, você olha para o lado, vê um terreno baldio, e aí, de repente, esse terreno está cheio desses sistemas aqui. São sistemas de armazenamento de energia, e se você pensar bem, você pode construir uma estrutura mais alta, né? Deixa eles embaixo ali, e em cima dessa estrutura você constrói, né, um comércio, alguma coisa. Então isso aqui é mais ou menos como uma caixa d'água, né? Você tem um sistema de reserva ali que pode ficar guardado embaixo ou em cima de um prédio e não ocupa espaço de ninguém, né? Bom, voltando aqui à nossa listinha, né? Então, empresas especializadas em análise preditiva, né, de falhas. Então, basicamente, você instala sensores em equipamentos específicos. Por exemplo, eu posso aproveitar os próprios sensores que os veículos têm e enviar relatórios dos veículos, né, para uma inteligência artificial. Então, por exemplo, eu tenho uma frota de veículos que faz a manutenção elétrica da rede, né? Então, os eletricistas usam aquelas caminhonetes que tem vários equipamentos ali. Eu posso monitorar as condições do veículo e, por exemplo, pedir para o eletricista trocar o carro dele, ou seja, olha, o seu caminhão, a sua caminhonete, ela está apresentando aí superaquecimento, ela está apresentando
uma queima de combustível muito acima da média, então agora no final do seu turno, traga o veículo para a gente fazer a manutenção da frota, né? Então, as empresas do setor elétrico dependem muito, né, de veículos rodando na rua. Você pode pegar informações específicas dos veículos, você pode pegar informações específicas da rede elétrica, você pode pegar informações específicas quaisquer e fazer diagnósticos e análises preditivas em tempo real. Por quê? Porque aquele volume de dados enorme que chega, você consegue que a IA processe toda essa informação e ela automaticamente tenha, vamos dizer assim, uma autonomia, né? Então veja, aquele que vai notificar o eletricista dizendo que, por exemplo, a temperatura do motor da caminhonete dele está um pouco acima da média, então provavelmente ele tem que levar o carro num mecânico para verificar se não está tendo algum vazamento ali do líquido de arrefecimento, por exemplo, né? Então veja, isso nem passou por uma pessoa. O dado da informação de temperatura vai para a central, a IA no caso, processa a informação, ela mesmo então manda a mensagem sugerindo, né, que ele faça isso, por exemplo. E aí ele pode dar o feedback, ele pode falar, olha, realmente era tal problema, ou então falar, não, o mecânico disse que isso é normal, porque o veículo ficou ligado muito tempo, ficou muito tempo parado ou rodou em baixa velocidade. A IA vai aprender sobre o que foi dito para ela e não vai cometer esse erro de novo, né? Bom, outra questão, otimização de estoques de peça de reposição, né? Então imagina uma cidade inteira, né? Ou até metade de um estado inteiro, como é que você sabe que você tem um estoque correto de postes? Um estoque correto de grampos de conexão de média tensão, né? Um estoque de isoladores, um estoque de cruzetas, né? Ou seja, como é que você sabe que você tem o estoque correto dos diferentes cabos e conexões utilizados na rede elétrica? Então aqui você pode, conforme o sistema acompanha as ordens de serviço, né? Então, por exemplo, encaminhei uma equipe para fazer a troca de um ramal. E aí a equipe informa que foi utilizado um ramal padrão lá de 30 metros, né? Ou de 15 metros, 20 metros. Agora, isso é uma equipe. Agora, se eu tenho 10 equipes que fizeram a mesma coisa, já são 10 vezes 20 metros, então são 200 metros de cabo. Então eu já vou dar baixa no meu sistema, do meu estoque, que eu não tenho mais agora os 200 metros de cabo. E isso só em um dia, né? Então 10 dias são 2.000 metros de cabo. Então 2 quilômetros de cabo. Eu posso já automaticamente emitir uma ordem de compra, e aí isso vai para um setor específico para visualizar, né, e validar aquilo ali, mas, né, no futuro talvez nem precise, né? Ou seja, eu posso otimizar a aquisição. Eu posso, por exemplo, olhar para a previsão do tempo, ver que daqui a 1 ou 2 dias pode ter uma tempestade muito forte, ventos elevados, e a própria IA pode decidir aumentar o estoque em 10%. Então ela já vai emitir uma ordem de compra dizendo, olha, teremos aí ventos fortes pela frente, pelo histórico que eu tenho, o estoque geralmente ele não dá conta, então vamos antecipar pedidos aqui para poder, quando começarem a faltar os postes, a gente já tem a entrega chegando, por exemplo, né? Então são coisas que podem acontecer. Aqui ofertas personalizadas de produtos e serviços, né? Então vou pegar um exemplo aqui, né? Vamos supor que a distribuidora tem todos os meus dados, né? E ela percebe ali que o Josemar vem aumentando o consumo de energia. Ela pode sugerir então que eu substitua a minha entrada monofásica por uma entrada trifásica ou bifásica. E ela pode vender esse serviço. Ela pode falar assim, olha Josemar, observamos que você aumentou o seu consumo de energia, esse consumo, você teria um melhor aproveitamento, uma qualidade maior se sua conexão fosse bifásica. Deseja solicitar essa alteração? E aí eu posso estar conversando com ela pelo aplicativo da distribuidora, e aí eu digo sim, gostei da sugestão, sim, quero sim. E aí pronto, aí a distribuidora vai notificar uma empresa parceira que vai vir até o local,
vai fazer um orçamento e vai me apresentar e vai dizer, olha, aqui está o seu orçamento para mudança, né, para melhoria então da sua entrada de energia. Então, um exemplo, né? Outro exemplo seria num mercado livre de energia, eles podem verificar assim, poxa, a sazonalização da curva, a curva sazonalizada de consumo de energia do Josemar, ela tem algumas peculiaridades, né? Em meses específicos ela cai muito, ou em meses específicos ela sobe muito. Então, o próprio comercializador pode olhar para o meu histórico e a própria IA dele pode sugerir que eu vá na plataforma de autogestão e considere contratar uma quantidade a mais de energia específica para um mês específico. Então você tem todo um feedback ali, né? Por exemplo, vem a notificação no telefone dizendo, Josemar, gostaria de contratar 1 megawatt-hora a mais para o mês de fevereiro, né? Porque ela pode notar que em fevereiro eu voltei das minhas férias e fico com o ar-condicionado ligado muito tempo, por exemplo, e ali tem um consumo muito fora da curva, né? Ela pode, por que isso é uma vantagem, né? Por que ela faria isso? Porque é muito mais barato ela pegar todos os excedentes de energia da rede que ela venderia por preços baixos e ela consegue acumular isso de forma contábil, tá, pessoal? Não pensem na engenharia por trás de energias fluindo para um lado e para o outro, tá? Então eu posso acumular isso, né, e vender todo esse excedente que eu sei que vai acontecer lá na frente, né, para o Josemar, porque ele vai pagar o preço de consumidor final, né? Então eu posso otimizar, né? Então isso pode acontecer lá no futuro, né? Outra coisa são os chatbots. Eu mesmo estou procurando aqui um chatbot inteligente. Todas as empresas que apresentaram para mim os chatbots, eu achei que ainda são robôs muito burros mesmo, né? Porque basicamente não resolvem o meu problema, né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma super demanda que seria as pessoas que entram em contato comigo via WhatsApp. Algumas simplesmente estão conversando sobre coisas aleatórias, né? Outras não, outras de fato ali elas estão interessadas em pedir um orçamento, estão interessadas em me contratar para alguns serviços, né? E eu precisava, por exemplo, de um chatbot que fosse um canal inteligente, né? No sentido do chatbot cumprimentar a pessoa, explicar, por exemplo, como funciona a contratação de algum serviço, mas dialogar com a pessoa. Hoje todos os que eu vi até hoje são assim, digite 1 se você quer tal coisa, digite 2 se você quer outra coisa. Aí você digita 1 no WhatsApp e ele fala muito bem, muito obrigado, então agora vamos fazer tal coisa. Gente, o chatbot tem que ser direto e simples, né? Ou seja, bom dia, o que você quer? Eu queria saber sobre o grupo de negócios, né, do Josemar. Sim, então, o grupo de negócios funciona de tal forma. Pronto, já explica ali para a pessoa, né? Hoje eu não encontro chatbots assim, né? E no setor elétrico, as distribuidoras já estão utilizando, né? Mas ainda é um pouco arcaico, né? Por exemplo, quando você liga, ele tenta fazer todo um diálogo ali, né? Eu acho que o erro já começa no primeiro atendimento, né? Se eu estou ligando para a distribuidora, ou seja, se eu já nem estou usando o app, é uma burrice sem tamanho a inteligência falar para mim assim, você sabia que agora você tem o app da distribuidora? E eu ali, né, com uma emergência para resolver. Não é momento de fazer propaganda, pessoal. Quando eu ligo para a distribuidora, a primeira coisa que a inteligência artificial tem que falar é o seguinte, bom dia, é uma emergência ou não? E aí eu digo, sim, é uma emergência. Legal, aí direciona todo o atendimento para uma emergência. Pronto. Agora, eu digo, bom dia, é uma emergência? Eu digo, não, não é emergência. Legal. Você sabia que existe um app? Aí tudo bem. Porque aí eu posso não saber, tá, então, é verdade, eu podia solicitar isso lá no aplicativo, né? Uma mudança de local, um desligamento, né? Mais ou menos isso, né? Então, é uma coisa assim, hoje tem muito a melhorar, né? Os chatbots têm muito a melhorar. Eles precisam ser mais objetivos e eles precisam ter autonomia para fazer coisas, né? Por exemplo, alô, o que você quer? Eu quero muito rápido aqui, me envia por e-mail a segunda via da minha fatura em PDF. Ok, vou enviar. Pronto, está enviado, está resolvido, né? Ou seja, uma IA mais rápida, né? Mas isso, né, vai melhorar com o tempo.
Outra coisa aqui, ó, infraestrutura de recarga de veículos, né? O que está faltando hoje no ponto de vista contábil? Por exemplo, eu chego no shopping, conectei meu carro elétrico em um totem ali. E aí eu quero pagar por aquela recarga, né? É muito simples, coloco um QR Code ali, eu leio o QR Code, o meu aplicativo específico, né? Pode ser o aplicativo do shopping, pode ser o meu aplicativo do banco já, porque para que outro aplicativo, né? Vamos combinar com os bancos ali que eles podem, né, debitar e pagar ali diretamente. Então eu li o QR Code e aparece lá, pagar R$20 de recarga. Legal, pronto, está pago. Bate o relezinho, começa a abastecer o meu carro, né? Ou seja, fecha o contato ali, começa a abastecer o meu carro, né? Pronto. Esse tipo de contabilização envolve várias camadas, né? Porque o shopping por si só não pode vender energia, né? Agora, no ambiente livre ele poderia. Então nós precisamos ter uma regulação no setor elétrico que permita essa forma, né, descentralizada de comercialização, e aí você vai ter aí a possibilidade de construir, né, aplicações voltadas, né, para esse tipo de negócio. No caso, recarga do carro elétrico, por exemplo, né? E aí, mas e a IA entra onde, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho geração em casa. Eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso pagar com a minha própria energia. Por exemplo, eu conectei no totem e aí eu tenho duas opções. Ou eu pago R$20 para fazer a recarga, ou eu pago uma taxinha fixa de estacionamento, que é uma taxinha de R$5, e eu entrego parte da energia que eu mesmo gerei. Então eu coloco lá, usar o meu crédito de energia, ou pagar com a minha própria energia produzida, né? Eu posso produzir a energia a posteriori, ou seja, ao longo do ano eu vou devolvendo essa energia para o shopping, né? Ou eu pago já com o meu crédito, que pode estar com a distribuidora ou com o administrador de microrrede. Ou seja, olha quanta coisa dá para fazer, né? Já pensou, você tem um carro elétrico e aí você conecta lá no seu local de trabalho, mas você está usando o saldo que você gerou de energia na sua casa. Então você só vai pagar uma taxa pelo uso da infraestrutura em si, né? Você está pagando pelo estacionamento em si, né? Pela conexão, pelos fios, né? Pela infraestrutura elétrica em si e não pela energia, por exemplo, né? Então são modelos de negócios, né? Ou seja, temos que pensar muito além dos modelos de negócios de projeto, manutenção, né? Coisas que envolvam obras, né? Basicamente hoje o setor elétrico é isso, né? Quando pensamos, vou trabalhar no setor elétrico, a pessoa já imagina, ele vai ser então um eletricista ou um técnico ou um engenheiro e ele vai trabalhar com obras, com projetos, né? Vai subir no poste, vai entrar em subestações, né? Não, nós estamos entrando numa era de digitalização da energia e precisamos criar agora todo um ecossistema específico, né? Para poder então vender novos produtos, né? Por exemplo, um serviço de diagnóstico, um serviço por exemplo, de gestão de contratos, né? Ou seja, serviços ali de compra e venda de energia, serviços de troca, né? Ou seja, eu te dou um kWh e você me devolve então 0,9 kWh, né? Ou seja, eu estou trocando aquilo por algum serviço, estou agregando algum valor ali. Usar a energia como uma moeda no futuro talvez seja uma coisa mais sensata, né? Bom, é isso. Então, pessoal, finalizando aqui o vídeo, ficou grande né? Mas eu queria falar desses modelos de negócios, né? Se vocês quiserem, eu posso pegar modelos específicos e fazer vídeos só sobre esses modelos e tentar mostrar exemplos de outros países, né? Mas aí deixem nos comentários se vocês têm interesse nesses tipos de vídeo, né? Porque até então estou testando aqui se vocês têm interesse nessas informações. Certo, pessoal? Então é isso. Então um grande abraço, né? E antes de me despedir, deixo mais uma vez aqui 2 convites para vocês. E o primeiro convite é para que conheçam o nosso grupo de negócios, né, o Mercado Livre de Energia em Foco, e também o nosso curso de Mercado Livre de Energia. Lembrando que aqui dentro do grupo de negócios teremos microtreinamentos, né? Então, deixa eu rapidamente mostrar de novo aqui. Opa, pulei. Aqui, ó, pronto. Então teremos aqui um curso de luminotécnica, introdução ao mercado livre, né? Vai ser uma live, né? Imersão em contratos de comercialização.
E quando você clica, por exemplo, eu vou clicar aqui em contratos, ó, em imersão, ó, cliquei aqui, pronto, ele vem aqui para a página, né, do curso. Então aqui, ó, dia 1º e 15 de junho, das 9 às 11 da manhã. Aqui tem a programação do curso, né? Então será aos sábados, né? São 2 sábados, basicamente, né? Então aqui tem as informações todas, né? E por enquanto tá assim, ó. Em breve inscrições aqui, porque eu não habilitei as inscrições avulso, tá? Porque quem não quiser assinar vai poder comprar avulso o curso, né? Então coloquei aqui, ó, investimento R$30 ou então gratuito para assinantes do grupo de negócios. Lembrando que daí são vários e vários cursos, né? Então tudo que for acrescentado, né, de novos cursos ficam lá permanentemente lá no grupo de negócios, né? Bom, é isso então, certo, pessoal? Então, um grande abraço a todos, né? E até então o nosso próximo vídeo aqui no canal.